A inadimplência no Brasil tem batido recorde. O último levantamento sobre o assunto, publicado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apontou que 77,5% das famílias do país estão endividadas. É a maior marca dos últimos 12 anos. Para entender o porquê o número de endividados no Brasil tem crescido, eu conversei com o economista Jales Félix. Vamos ver então como foi essa conversa. Os dados de fevereiro desse ano são maiores do que os registrados em todos os outros meses, entre 2020 e 2022. Eu vou conversar agora com o Jales. Jales, bom dia para você. São números preocupantes, né? Um país como o nosso ter hoje mais de 65 milhões de pessoas endividadas é algo que merece atenção. Bom dia. Sim, realmente os números são preocupantes, mas a gente tem que analisar eles com maior ênfase, verificar de onde saiu esse endividamento. Os números de pessoas endividadas são maiores, mas a hora que a gente compara com o percentual, o volume financeiro, ele ainda está em percentuais menores do que no período pré-pandêmico. Então, mostra que a gente está com uma renda sendo dividida, o endividamento está sendo realizado por mais pessoas. Entendi. O desemprego é apontado como a principal causa do endividamento. As pessoas estão sem trabalho e, por isso, elas não conseguem pagar suas dívidas. Esse é um movimento que a gente tem visto em outros países também, porque a pandemia, claro, favoreceu essa situação, mas muitos países já demonstram uma recuperação. Essa tendência, ela é mundial, mas aqui no país a gente pode dizer que a situação é um pouco mais complicada? Sim, a gente pode dizer que aqui no país é um pouco mais complicada, pelo percentual de endividamento. A gente observa que, basicamente, que está crescendo o endividamento com bancos, cartões de crédito e serviços de utilities. São bens de consumo. Não quer dizer que a população voltou ao trabalho nesse período pós-pandêmico e está consumindo mais. Então, vale lembrar que as pessoas estavam aí, grande maioria, em home office ou perderam o emprego e agora, com a retomada da economia, elas estão vendo necessidade de fazer novas compras. Por isso explica o grande aumento de compras nos cartões de crédito, que é onde você compra roupas, alimentação, produtos de necessidade básica. E a questão da inflação, essa perda do poder de compra também tem favorecido o endividamento? A inflação tem uma relação direta com o endividamento. Quanto mais pessoas compram, quanto mais buscas por bens de consumo, a inflação tende a aumentar. A gente teve aí a retomada da elevação da taxa de juros da Selic. Vamos lembrar que antes da pandemia ela estava em menor nível histórico de 2,25, quando a gente começou lá em fevereiro de 2020, e agora ela está nas casas dos 11,75, porque a gente está com um consumo muito alto. As pessoas estão consumindo mais, então o Banco Central ele precisa elevar a taxa Selic para que você possa reduzir aí a inflação. Sempre que a taxa de juros é elevada, é uma medida do governo para tentar fazer a redução da inflação. Então, o aumento dos juros faz com que, obviamente, os bancos tenham um spread mais alto, as instituições financeiras, e por isso o endividamento seja aumentado. E é uma medida de contenção. Quando os juros estão mais caros, as pessoas tendem a não comprar tanto, a não pegar tantos empréstimos. Então, é uma maneira de você reduzir aí o nível de endividamento é a elevação da taxa de juros. Certo. No início da pandemia, o período foi muito delicado, né? Só que aí o governo começou a oferecer incentivos econômicos, né? Benefícios, dinheiro, liberar saques, inclusive do FGTS, para evitar que os dados daquele tempo fossem piores. Agora, esses incentivos têm recuado. Isso pode sinalizar que o nosso futuro nos próximos meses pode ficar um pouco mais complicado, porque apesar de uma retomada, a gente percebe uma retomada da economia, mas esses benefícios, esses incentivos ainda fazem toda a diferença para muitas famílias. Com certeza, teve muitas pessoas que não tinham outra fonte de renda e utilizaram o auxílio emergencial e os demais benefícios concedidos pelo governo para fazer a redução das suas dívidas e o sustento das despesas básicas. Com a redução desses incentivos, com a eliminação deles, essas pessoas vão ter que procurar outra fonte de renda. E a gente sabe que os níveis de desemprego ainda estão altos, então é preocupante esse ponto, porque as pessoas contavam exclusivamente com essa fonte de auxílio emergencial e as pessoas que tinham apenas essa fonte de renda, terão que procurar outras fontes para que elas possam honrar os compromissos. Então, a situação para elas vai ficar muito mais complicada. Agora, Jales, muitas pessoas estão endividadas porque tiveram queda na renda, perderam o emprego. Agora, outras pessoas estão endividadas
puramente por descontrole e falta de organização financeira. Como fazer essa organização financeira dentro da nossa casa, junto com a nossa família? Excelente pergunta. As pessoas têm a mania de começar a fazer organização financeira pelo processo contrário, vendo quanto eu devo. Essa maneira é totalmente errada, é totalmente equivocada. Você jamais começa um planejamento financeiro vendo quanto eu devo. O processo tem que ser de quanto eu ganho, quanto que eu recebo, e aí eu preciso me organizar para que as minhas despesas elas fiquem dentro daquele valor. Se eu tenho uma renda de R$ 1.000, por exemplo, eu vou me organizar para que eu tenha aí despesas que fiquem abaixo desses R$ 1.000. Se eu começo a fazer a conta do lado oposto, né, falar assim, não, eu tenho as minhas despesas são 1.500, recebo só 1.000, então eu preciso procurar uma forma de aumentar essa renda. Na verdade, você tem que adequar a sua renda ao valor que você recebe, para que você consiga provisionar recursos, ter uma poupança, economia. E para lembrar que se as pessoas já estão numa situação complicada, já não dá mais para, já está devendo mais do que ela recebe, o ideal é fazer uma planilha, procurar organizar esses números e negociar com os credores para que as parcelas fiquem dentro da sua renda, para que você consiga diminuir o valor das parcelas e aumentar o prazo, né? É uma maneira de você conseguir organizar financeiramente e atingir o controle financeiro, sair do saldo devedor e passar a ter recursos positivos na sua conta. Tem como eu me proteger de alguma forma do risco do endividamento? Evitar pagar juros, por exemplo, fazer um controle maior daquilo que a gente gasta no mercado. Quais são as dicas aí que a gente pode adotar no nosso dia a dia? Dicas simples que todo mundo pode fazer e que podem fazer a diferença nesse momento que a gente vê uma crise econômica tão forte. Evitar o parcelamento de gastos, principalmente de itens de necessidade básica, como, por exemplo, compra de supermercado, são coisas que você tem que comprar todo mês, então se você tem que parcelar essa compra, já indica que no mês seguinte você vai ter um acúmulo do mês passado e desse, então evitar parcelamento de despesas de primeira necessidade, procurar, se necessário for parcelamento, que as parcelas fiquem dentro do seu fluxo de caixa mensal, do valor que você pode destinar para esses pagamentos, e procurar substituir por produtos que tenham a mesma função, mas que têm valor final mais barato, né. E, vale lembrar que não é momento de você fazer grandes aquisições, se as pessoas estão endividadas e a taxa de juros está alta, não é momento para você fazer produtos de maior valor agregado, como carro, casa, equipamentos que vão exigir que você consuma um longo período da sua renda para que você possa efetuar a quitação deles. Segundo o levantamento que a gente teve acesso aqui, 83% das pessoas endividadas estão com dívidas a mais de 90 dias de atraso. Correr para quitar as dívidas antes de fazer uma reserva de emergência é o mais indicado, porque a gente fala muito sobre essa segurança que a pessoa tem que ter um dinheiro ali à disposição para o caso de uma urgência, algo sobre saúde, um desemprego, uma conta inesperada. Mas as pessoas, quando estão com essas dívidas há tanto tempo assim em atraso, a tendência é que essa dívida fique cada vez mais cara. Como que eu sei que vale a pena eu deixar de abrir mão da minha reserva de emergência para pagar uma dívida que já está em atraso há tanto tempo, que deve estar ficando cada vez mais cara? As dívidas em atraso, elas vão comprometer a sua capacidade de crédito. Então, se você está com a dívida já há mais de 90 dias, com certeza as pessoas já estão negativadas, já não tem mais crédito na praça, nos bancos, nas instituições financeiras. Se ela precisa de uma eventualidade, teve um problema de saúde, precisa efetuar um tratamento, ela vai precisar buscar crédito. Então, se ela está endividada, se ela está com o nome sujo, ela não vai conseguir esse tipo de negociação. Se ela está com a situação em dia, ela vai conseguir ter possibilidade de acesso ao crédito. Então, é melhor ela procurar renegociar as dívidas, para que esses juros não aumentem. Quanto maior o prazo, vai tendo aí juros sobre juros, são juros compostos, então a dívida vai crescer num volume que ela não vai perder o controle. Então, o ideal é você primeiro zerar, não compensa você ter uma aplicação financeira, um recurso disponível, uma reserva emergencial, sendo que você tem do outro lado um saldo devedor muito alto. Porque vamos comparar se você fosse investir esse recurso. Eu estou com uma dívida de R$ 10.000 e eu estou fazendo uma economia de 2.000. Se você pegar esse recurso de 2.000 que você tem e aplicar, você não vai, a taxa que você vai receber pela essa aplicação vai ser bem menor ao valor que você está pagando de juros. Então, não compensa você manter uma reserva financeira se você tem um valor alto de endividamento. Tá perdendo dinheiro, né? Tá perdendo Jales, dinheiro. muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente.
Foi ótimo trazer esclarecimentos para o pessoal de casa entender um pouco mais sobre os cuidados ali na organização financeira das famílias. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.